might seem crazy what I'm about to say. Fala galera do terceiro ano, bom dia a todos, professor Josemir. Pessoal, vamos hoje falar de História do Brasil novamente, vamos dar continuidade à nossa aula. Estou gravando essa aula, por favor assistam, esse assunto é muito importante para vocês. Vamos falar do fim da República Velha, ou República das Oligarquias, ou República dos Coronéis, que a gente está vendo, e a Revolução de 30, tá bom? Então vamos lá. Então veja, essa república, pessoal, ela também é chamada, como eu já disse aqui anteriormente, República Velha, que vai de 1889 até 1930, tá bom? Essa República Velha ela tem duas divisões. É chamada a primeira parte, de 1889, com a proclamação, até 1894, é chamada de República da Espada, quando dois coronéis governam, né? Os dois coronéis, que é o coronel Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, ok? E a segunda parte é a República das Oligarquias, que a gente viu, nós estamos vendo ela e as suas características, tá ok? Bem, essa república, pessoal, ela tem duas características importantes, né? A primeira é a política do café com leite e a política dos governadores. O que é cada uma dessas? Veja, a política do café com leite, o poder político ficou concentrado em São Paulo e em Minas Gerais. Tá bom? Por quê? São Paulo era o maior produtor do café da época e Minas Gerais do leite. Isso também não podia esquecermos que outros estados também, como Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro e outros, também estavam disputando poder. Mas como os dois são mais fortes economicamente, eram os dois que chegavam no poder. E como vocês estão vendo aqui, ó, essa gangorra, São Paulo, e aqui é Minas Gerais. Então, de 4 em 4 anos entrava São Paulo, e de 4 em 4 anos entrava Minas Gerais, tá certo? Outra questão interessante é que na República, Primeira República, ou República Velha, ou República das Oligarquias, melhor dizendo, vai existir aqui o governo de Campos Salles, e ele vai criar a chamada política dos governadores. Ou seja, as oligarquias estaduais, que eram governadores, apoiavam o candidato a presidente da República, e este eleito retribuía com apoio político a mesma política que funcionava com senadores e deputados. Aquela coisa, Campos Salles vai dizer que o presidente ele tem que governar dos estados. Por isso que ele criou a política dos governadores, ok? Minha gente, muito importante essa parte, porque essa parte vai falar das fraudes que aconteciam, né? Ou seja, as fraudes aconteciam em todas as fases do processo eleitoral, que ia do alistamento de eleitores até o reconhecimento dos eleitores. Então veja, eu coloquei aqui para vocês 4 práticas da República dos Coronéis. A primeira que eu já falei é bico de pena. E professor, o que é bico de pena? Gente, bico de pena, ela vem do Império e é uma expressão que diz que ela vai mudar aqui, ó. Ela não respeitava as eleições, elas mudavam, manipulavam as eleições. Então vem do Império e diz respeito às diversas manipulações feitas pelas mesas eleitorais, com falsificação de assinatura e adulteração de cédulas, certo? A segunda prática é a degola, vem de degolar mesmo, ou seja, significava o não reconhecimento do eleito pela comissão de verificação, que era feita ali pelas câmaras dos deputados. E esse item 2 aí, pessoal, foi criado por Hermes da Fonseca, que criou lá. Lembra da revolta do Juazeiro, sedição do Juazeiro? Quando ganhava um candidato que não era do grupo do presidente, então o presidente ia lá e fazia a degola, ou seja, eliminava os adversários e anulava as eleições. O terceiro item é o voto de cabresto. Esse vocês conhecem, né? Era uma prática política, cultural, um ato de lealdade do votante ao chefe local. Ou seja, o coronel ele tinha poder sobre as pessoas, ele tinha influência ideológica e as pessoas tinham que votar no candidato do coronel, ok? O quarto item é o curral eleitoral. Curral da ideia de boi, né? O curral de boi que vocês conhecem, faz alusão a esses barracões aí, onde os votantes, sob vigilância do coronel, eles ganhavam uma boa refeição. Dali só saindo na hora de depositar o voto, que recebia num envelope fechado, diretamente na urna. Então, essas são as práticas do coronelismo, ok, gente?
Galera do terceiro ano, essas oligarquias que governam o país, elas vão começar a declinar. Ou seja, vai existir, é muito importante, terceiro ano, você se ligar, que vai existir a partir de agora alguns grupos que vão surgir aí nessa república que vai questionar, que vai ficar contra essas práticas eleitorais, essas práticas corruptas desses governos aí, das oligarquias, tá bom? Então, e essa república ela vai declinar, ou seja, ela vai aos poucos perder força e as pessoas vão procurar mudanças para esse país. E esse primeiro item eu vou falar das revoltas operárias com invasões de fábricas, passeatas e greve. Então, a partir de 1917, o Brasil começa a se industrializar e os imigrantes vão vir para o Brasil há algum tempo atrás, e esses imigrantes vão trazer influência anarquista, socialista, anarco-sindicalista e vão promover manifestações nas fábricas, promovendo passeata, greve, com as ideias socialistas de esquerda no país. Por quê? Eles querem melhoria de diminuição de trabalho, de carga horária de 18, de 16 para 8 horas. Eles querem diminuir trabalho infantil, trabalho de mulheres. Eles querem salários melhores. E nesse cartaz aqui, vocês estão vendo, ó, greve geral de 1917, onde coloca ali operários descendo a ladeira do carro. Então, os operários vão se manifestar contra as práticas e contra também não tem legislação trabalhista, tá certo? E é durante esse período, galera, que vai ser fundado no Brasil o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Foi fundado em 1922, o braço dos operários no Brasil. As instabilidades na moeda, a carestia, o desemprego que sucederam no Brasil nos anos 1920 abriram espaço para greves e grandes manifestações contra decadente governo das oligarquias rurais, o coronelismo. Ou seja, os operários vão ficar contra a forma como é governado o país e também a ausência de legislação trabalhista. Então, os operários querendo mudança no setor industrial. Galera, muito importante também, eu sei que vocês estudam na Semana da Arte Moderna em literatura, mas em história ele tem um fator preponderante para vocês. Então, em 1922, em São Paulo, acontece a Semana de Arte Moderna, né? Que vai ser um movimento cultural que vai combater a influência estrangeira, bem como tudo que lembrasse o período da dominação do Brasil. Assim considerava-se importante movimento de vanguarda de combate às oligarquias que controlavam a política brasileira do período. Vocês estão vendo aqui na imagem, né, a Semana da Arte Moderna, vocês estão vendo a arte plástica, vocês estão vendo a literatura, e através do manifesto, né, o manifesto antropofágico, que os modernistas vão querer que o Brasil mudem, que o Brasil evolua, que o Brasil se desenvolva, que o Brasil saia do analfabetismo, que o Brasil promova educação para as pessoas, que o Brasil faça com que as pessoas participem. E é através da Semana de Arte Moderna que os artistas de Cavalcante, Tarsila do Amaral, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade vai promover a cultura nacional e deixar tudo que é de fora lá fora e mostrar a realidade do Brasil, que o Brasil tem cultura e o Brasil produz cultura, tá certo? Então, a Semana da Arte Moderna ela vai combater também o governo das oligarquias querendo mudança no Brasil. Pessoal, além dos operários, além dos modernistas, Semana da Arte Moderna, vamos ter também o movimento do tenetismo, gente. Ou seja, o menino falou na aula, professor, por que o tenetismo? Gente, os tenentes, vejam, o Brasil foi proclamado pelos militares, né? E a partir do governo de Prudente de Moraes, 1894, o governo começou a ser governado por civis, né? Então, Prudente de Moraes é o primeiro presidente civil. Então, o tenetismo, por muito tempo, ficou de fora da política, né? E agora eles vão entrar para trazer novamente o que? Trazer a uma reforma no país. Então, ele vai combater as oligarquias, tá bom? Porque, gente, eles eram contra, gente, tudo o que ele chamava de
marasmo político, social e econômico da velha república. Eles eram contra essa estagnação. Eles vão defender o quê? Amplas reformas para o Brasil, baseadas no positivismo de Augusto Comte, né? Eles vão dizer para que uma sociedade seja organizada, ela tem que ter ordem e progresso. Ordem e progresso. Progresso na ciência, na tecnologia e ordem no país. Porque no Brasil está acontecendo muitas revoltas da chibata, contestado, canudo. Para os militares, o Brasil estava uma bagunça. Então, os tenentes, que são jovens oficiais, né? Estão aqui caminhando ali na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ó, calçadão. E aqui no meio tem um civil, ó, que é Isidoro Dias. Então, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Bahia e Amazonas. E através, galera, do tenetismo, que vai ser fundada a Coluna Preste, gente. Entre 1925 a 27, formou-se a Coluna Preste, união de duas colunas, né? Porque a gente vai ter uma coluna da revolta de São Paulo e do Rio Grande do Sul, né? Então, São Paulo vai formar o tenetismo, que é esse que a gente está vendo aqui agora, e outra coluna no Rio Grande do Sul, liderada por Luiz Carlos Preste, também chamado de o Cavaleiro da Esperança. Esse tenetismo ele tinha como objetivo, pessoal, essa coluna Preste, combater as oligarquias, né? No interior do Brasil. Eles vão travar várias batalhas contra o governo, porém vai ser muito desgastado. E por falta de infraestrutura, de investimento, a coluna vai se desenvolver, vai parar lá na Bolívia por muito tempo, né? Mas depois vai voltar ali na época de Getúlio Vargas e vai acontecer algumas revoltas ali e etc. Então, a coluna Preste saía pelo interior do Brasil, promovendo o que? Levando as pessoas conscientização. Meu professor dizia na faculdade que essa coluna Preste, ela saiu, ó, tá aqui o caminho por onde ela percorreu, pessoal, ó, tá certo? Ela saiu de São Paulo, veio para o Nordeste, depois veio para aqui, ó, parar na Bolívia. Essa coluna, ela foi descobrindo os Brasis, ou seja, era novamente o Brasil descobrindo o Brasil, né? Entre aspas. Ou seja, ele descobrindo a realidade de várias regiões do Brasil, tá certo? Galerinha, a gente chegou no ano de 1930, né? O último presidente da República, da República das Oligarquias, ou República também chamada República Velha, é o Washington Luiz. O Washington Luiz ele vai governar de 1926 a 1930. Ele representava o estado de São Paulo na política ou no contexto da política café com leite, certo? No governo dele vai ocorrer a grande desvalorização da moeda. A moeda será, ó, vai desbancar, porque a gente está tendo uma crise de 29 que está afetando todas as bolsas, né, do mundo inteiro. A bolsa de Nova York, a bolsa de Tóquio, a bolsa de Londres, né? E o Brasil, como dependia da exportação do café, também vai afetar o Brasil e vai afetar os cafeicultores de São Paulo. Em seu governo vai acontecer ações do BOC, que é o Bloco Operário Camponês, que esse grupo vai se manifestar exigindo, entre outras coisas, leis trabalhistas para os trabalhadores. Vai acontecer no governo dele várias greves operárias e urbanas, como a gente viu anteriormente, e o governo dele vai ser desgastado e o modelo coronelismo, gente, vai ser desgastado aí, tá certo? Então, veja, havia um acordo que São Paulo tinha que indicar um governo lá de Minas para se eleger. E como falei para vocês que São Paulo tinha que gastar desse presidente para ele ser eleito, promover todo o recurso financeiro do estado de São Paulo. Só que vocês têm que se ligar aqui, que muitos cursinhos acho que não faz, que diz a vocês que tá tendo uma crise entre os cafeicultores. E se esse presidente indicar alguém de Minas, a galera de Minas Gerais não vai ajudar os cafeicultores. E para que os cafeicultores não fiquem abandonados, o Washington Luiz vai indicar um candidato de São Paulo, que é Júlio Preste. Ou seja, pela historiografia brasileira, o Washington Luiz, ele foi um traidor aí para Minas Gerais. Aí Minas Gerais vai buscar outro candidato
vai formar a chapa, né? A Aliança Liberal com Vargas e com o João Pessoa da Paraíba. Então, a eleição teve como vencedor Júlio Prestes, né? Então formou ali a aliança Getúlio Vargas e João Pessoa da Paraíba, né? Só que vai ter um probleminha, gente. Vão levar a morte de João Pessoa, que João Pessoa morre em Recife. João Pessoa morre em Recife por questões pessoais, porque tinha uma treta entre a cidade de Princesa, porque João Pessoa ele era governador da Paraíba, né? A capital da Paraíba não era ainda João Pessoa, tá bom? E João Pessoa ele é morto em Recife através de um tiro de um rapaz chamado João Dantas, porque João Pessoa mexeu ou entregou cartas aos jornais sobre as cartas íntimas entre João Dantas e a sua namorada. E João Dantas ficou com raiva e foi lá e matou João Pessoa em Recife. Lá no São Paulo, em Rio de Janeiro, a galera levou isso pro lado pessoal, né? O que aconteceu? Os militares, os tenentes, pegaram armas, né? E foram até Itararé, em São Paulo, e foram ao Rio de Janeiro e pediram para que Washington Luiz saísse do poder e desse poder a Vargas. Ou seja, foi o estopim da Revolução. Vargas, com o apoio do exército, derrubou as oligarquias paulistas e a partir de 1930, Vargas se torna o presidente do Brasil com governo provisório. Então, galera, essa foi a aula que eu gravei para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem da aula e não deixe de curtir o canal, tá bom? E se possível, se vocês quiserem, coloque o nome de vocês aí no comentário, porque assim eu vinculo a questão da chamada, tá bom? Então valeu a todos aí, ótimo abraço, estamos juntos na próxima aula, viu? Regime totalitário e também o trabalho do livro de Lila Schwartz e Sterling sobre a gripe espanhola no Brasil. Façam em dupla aí, tá bom? E é isso aí. Valeu, abraço.